Boa tarde, meu nome é Débora Ribeiro Silva Amorim, sou estudante do curso acadêmico, do curso de Administração Pública, na modalidade EAD. Estou falando um pouco sobre a disciplina de Relações Internacionais. Dentro dessa disciplina de Relações Internacionais, o meu grupo ficou com o tema Globalização, seus benefícios e desafios. E eu irei falar um pouco sobre as principais características da globalização. A maior característica da globalização é o surgimento das empresas transnacionais. São empresas que possuem matriz em um país desenvolvido e atuam com filiais em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Isso significa que essas empresas transnacionais elas expandem seu mercado consumidor e dessa forma elas se beneficiam da mão de obra barata, isenção de impostos, doações de terrenos e outros incentivos oferecidos pelo governo dos países. Outra característica bem marcante da globalização é a interferência nos aspectos culturais de uma sociedade. Certos hábitos incomuns para um determinado país passam a ser normais, pois são apreendidos pela TV e internet. Esses hábitos que esse tópico fala pode ser dado como exemplo com relação ao consumismo, na qual a TV e a internet, que são mídias, que divulgam preços e promoções de produtos para o consumidor final, no qual esse consumidor final, em sua grande maioria, vão comprar. Por quê? Porque o que vale para muita gente, é você ver aquela propaganda na televisão, na internet. E isso é cultural em alguns países. Aqui no Brasil é cultural. Muitas vezes a gente nem precisa daquele determinado produto, mas a gente está lá vendo aquela promoção, está mais barato, vai lá e compra. Muitas vezes a gente está precisando do produto e acaba comprando, mas na maioria das vezes é o consumismo exagerado, sem nenhuma necessidade de utilização daquele produto. Como eu falei, isso é uma cultura de alguns países, em que a população ela consome somente para enviar propaganda. Muitas vezes essa propaganda é até uma propaganda enganosa. Quando você pede o produto na internet, que ele chega na sua residência, não tem nada a ver com o que está ali, com o que foi comercializado, com o que foi mostrado pela internet ou pela TV através de programas, programas que trabalham com venda de produtos. E por isso acaba acarretando até numa compra sem nenhum interesse, numa compra demasiada, em que o consumidor final não vai precisar daquele produto, mas comprou apenas pelo motivo de consumir aquele produto. Outra característica marcante do processo de globalização é a diferença do desenvolvimento tecnológico entre os países emergentes e os desenvolvidos, onde os países em desenvolvimento eles não conseguem acompanhar os avanços da tecnologia, o que reflete em suas economias. Muitos países não conseguem acompanhar a tecnologia, que a cada dia cresce mais e mais no mundo todo, não é isso? E por que muitos países não conseguem? Países pobres, países com pouco desenvolvimento, e isso atinge diretamente a economia. Por quê? Porque não tem recursos, o país ele não entra recursos nesse país o suficiente para investir em produtos e serviços tecnológicos e de alta qualidade, acarretando na sua economia que fica comprometida. Como é que um país vai acompanhar uma tecnologia avançada se ele não tem verba suficiente, se ele não tem dinheiro suficiente para investir no país, para investir nas empresas, nas indústrias, nos próprios funcionários?
E aí acaba, não é, acarretando nisso. A economia vai pesar nessa parte, porque não vai ter entrada de produtos no país e nem saídas. Como é que vai acontecer isso se ele não investe na tecnologia, se ele não investe naquela empresa para que ela tenha maior rapidez na sua produção, maior rapidez na sua venda? E isso é muito ruim para alguns países que estão em desenvolvimento e países pobres, né, como eu já tinha falado. Outras características da globalização são essas: o aumento das relações econômicas entre os países. O aumento das relações econômicas tem a ver, como por exemplo, com relação ao dinheiro, né? De um país para o outro, um país importa, outro país exporta, tem aquela sintonia. Maior produção e consumo de bens e serviços globais, principalmente nos países que são avançados, que têm uma alta tecnologia, vão produzir mais e vai ter também um consumo maior, né? Porque vão ter produtos de qualidade, informações disseminadas instantaneamente, surgimento de empresas multinacionais e transnacionais, empresas que saem de um país e se fixam em outro, surgimento de blocos econômicos e diminuição de barreiras comerciais, avanços tecnológicos e meios de comunicação. A internet está aí para isso mesmo, né? As máquinas, os celulares, computadores, tudo vem aumentando a cada dia, a comunicação vem melhorando, vem se auto-aperfeiçoando mais ainda. Economia informal é outra característica da globalização, que são aquelas pessoas que vendem na rua, vendem na feira, vendem de porta em porta. Existência de interdependência entre os países que fazem parte do mundo globalizado. O país está na globalização, o país está no avanço da tecnologia, ele vai ser um país interdependente, ele não vai necessitar de outro país para fabricar, para produzir. Comércio internacional com grande concorrência, sim, porque se a tecnologia está crescendo, um comércio de um determinado país vai entrar em concorrência com o outro, porque eles vão estar sempre à frente do outro, vão estar querendo vender mais do que o outro, não é? Ter mais lucratividade que o outro. Desenvolvimento de sistema de cooperação internacional, mercado financeiro interconectado através principalmente da internet, que é uma ferramenta que eu acho que hoje ninguém consegue mais viver sem a internet, porque ela facilita a vida das pessoas muito. Valorização das empresas privadas em detrimento das empresas públicas. Nesse sentido, a globalização incentivou o processo de privatização das empresas no mundo todo. Estamos aí como exemplo a Eletrobras, né, que hoje foi privatizada e se passou a ter o nome de Equatorial. Os Correios, que querem, saem história às vezes de que será privatizado. O Banco do Brasil também já saiu história que também vai ser privatizado. O governo quer isso, quer tirar as empresas públicas para beneficiar os empresários na privatização, né? Surgimento e fortalecimento da China no cenário econômico e tecnológico. Outra característica da globalização é o crescimento e desenvolvimento das cidades globalizadas, como Londres, Nova York, Berlim, Paris, São Paulo, Madrid, Roma, Tóquio, entre outras cidades. E é isso. Eu falei um pouco das características da globalização. Espero que tenha-se um entendimento um pouco do que seja, de tão importantes essas características são para o mundo todo, para o mundo globalizado.